Durante os primeiros 500 anos do cristianismo, existia uma verdade que ressoava abertamente nas primeiras comunidades de fé. Uma verdade que trazia luz ao mistério do sofrimento humano, que oferecia um significado profundo para as aparentes injustiças do mundo, que acendia a chama da esperança em uma jornada real de evolução espiritual. Essa verdade era a reencarnação. E em algum momento sombrio da história, essa verdade foi apagada sistematicamente, sufocada. Não estamos falando de teorias da conspiração, nada disso. Estamos falando de evidências tangíveis, de documentos históricos, das atas ofícias de concílios, de escritos dos próprios pais da Igreja que, contra todas as probabilidades, sobreviveram à passagem implacável dos séculos. Rudolf Steiner, com a dedicação de um verdadeiro erudito, dedicou anos de sua vida mergulhado nos registros acásticos e em documentos históricos, tudo para compreender o que realmente aconteceu. E o que ele descobriu vai abalar os alicerces de tudo o que você acredita saber sobre o cristianismo, porque a questão central não é se os primeiros cristãos acreditavam na reencarnação. A questão é, por que essa crença foi removida? Por que essa verdade foi sufocada? E, ainda mais importante, o que essa supressão significa para a sua alma? Agora, antes de prosseguirmos, preciso que você compreenda algo fundamental. A maioria dos vídeos que abordam esse tema cometem um erro crasso. Eles se concentram apenas na história, nos concílios, nas datas, reduzem tudo a uma mera curiosidade intelectual. Mas Steiner nos ensinou que compreender a reencarnação não é sobre o passado, é sobre o presente, é sobre você, é sobre por que você está aqui, neste exato momento, assistindo a este vídeo. Não é coincidência. Sua alma anseia por algo que lhe foi negado por séculos, uma verdade essencial. Vamos começar pelo início, e você vai entender por que tudo isso é tão profundamente importante. Orígenes de Alexandria, nascido por volta do ano 185 d.C., foi um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Seus escritos exerceram uma influência profunda em praticamente toda a teologia cristã posterior. Ele fundou escolas, formou bispos e dedicou sua vida inteira ao estudo das escrituras sagradas. E Orígenes ensinava sobre a preexistência da alma. Calma, porque essa distinção é crucial. A preexistência da alma significa que a sua alma existia antes de você nascer neste corpo, que você não surgiu do nada no momento da concepção, que a sua alma teve uma existência anterior. Isso é um passo antes da reencarnação completa, mas abre a mesma porta. Porque se a sua alma existia antes deste corpo, a pergunta natural é: onde ela estava? O que ela fazia? E se ela pode existir antes de um corpo, por que não poderia existir depois de outro corpo? Orígenes escreveu extensivamente sobre isso em sua obra mais importante, chamada Sobre os Primeiros Princípios. Ele argumentava que as almas são criadas por Deus em um estado de perfeição, mas que, por escolha própria, se afastam da contemplação divina e caem em corpos materiais. Para Orígenes, a vida na Terra era uma escola, um lugar de aprendizado, um estágio na jornada da alma de volta a Deus. Isso soa familiar. É exatamente o que Rudolf Steiner ensinava 1600 anos depois, através da antroposofia. Mas Orígenes não estava sozinho. Clemente de Alexandria, seu predecessor e mentor, também ensinava conceitos similares. Gregório de Nissa, um dos pais capadócios, explorava ideias sobre a progressão da alma. Até mesmo Justino Mártir, um dos primeiros apologistas cristãos,
demonstrava familiaridade com conceitos platônicos sobre a alma. Perceba o padrão aqui. Nos primeiros séculos do cristianismo, a ideia de que a alma tinha uma história antes desta vida era discutida abertamente. Não era heresia, era parte do debate teológico legítimo. E então, algo mudou. Mas antes de chegarmos ao momento da censura, você precisa entender a profundidade do que estava em jogo. Origens não estava apenas filosofando. Ele estava descrevendo um sistema completo de evolução espiritual. Sua visão era que cada alma passa por um processo de purificação através de múltiplas existências, até finalmente retornar à unidade com Deus. Ele chamava isso de apocatástase, a restauração de todas as coisas. Na visão de Origens, nem mesmo os demônios estavam condenados eternamente, através de eras e eras de evolução. Até as almas mais afastadas de Deus eventualmente encontrariam o caminho de volta. O amor divino era tão grande que nenhuma alma seria perdida para sempre. Isso era radical. Isso era transformador. E isso era perigoso para quem queria controlar através do medo. Porque se você acredita que tem infinitas chances, se você acredita que o amor de Deus é tão vasto que eventualmente abraça todas as almas, você não pode ser manipulado pelo terror do inferno eterno. Steiner reconhecia em Origens um precursor espiritual, alguém que, mesmo sem os métodos da ciência espiritual, conseguiu vislumbrar verdades que só seriam plenamente reveladas séculos depois. No ano de 543, o imperador Justiniano publicou um édito condenando os ensinamentos de Origens. Não um concílio da igreja, o imperador, um governante político, não um líder espiritual. Guarde isso, porque vai fazer sentido mais adiante. 10 anos depois, em 553, o Segundo Concílio de Constantinopla oficializou a condenação. 15 anátemas foram pronunciados contra Origens, e entre esses anátemas estava a condenação da preexistência da alma. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. O Papa Virgílio, que deveria presidir o concílio como líder da igreja, boicotou a reunião. Ele se recusou a participar. Dos 165 bispos que assinaram os atos do concílio, menos de 6 eram do Ocidente. A esmagadora maioria era do Oriente, sob o controle direto de Justiniano. Este não foi um concílio espiritual. Foi uma manobra política. E você precisa entender por que Justiniano queria tanto eliminar a ideia da reencarnação. Steiner explicou isso de forma clara. Um governante que quer controlar seu povo precisa controlar sua visão de tempo. Se você acredita que tem apenas uma vida e que essa única vida determina sua eternidade no céu ou no inferno, você se torna extremamente manipulável. O medo funciona, a urgência funciona, a culpa funciona. Mas se você sabe que sua alma já viveu antes e viverá novamente, se você entende que o karma é um professor, não um juiz, se você compreende que a evolução espiritual acontece através de múltiplas existências, você se torna muito mais difícil de controlar, porque você não tem medo da morte. Você sabe que é apenas uma transição, porque você não se desespera com as injustiças desta vida. Você entende que existem causas e consequências que transcendem uma única existência. Porque você não precisa de um intermediário entre você e Deus. Você sabe que sua alma está numa jornada direta de retorno à fonte. Essa pessoa não é um súdito obediente. Essa pessoa é um ser espiritual consciente. E isso era perigoso para o poder estabelecido. Rudolf Steiner foi ainda mais longe em suas investigações, através de sua capacidade incrível de acessar os registros akáshicos. Ele percebeu que a supressão da reencarnação foi uma das maiores feridas espirituais,
infligidas à humanidade ocidental. Ele chamou isso de amputação da consciência. Imagine, por um instante, que você nasceu sem memória de quem você é, sem saber de onde veio, sem entender por que certas coisas acontecem com você, sem ter contexto para sua própria existência. Isso é exatamente o que aconteceu com a civilização ocidental. Fomos coletivamente privados da compreensão de nossa própria natureza, como seres espirituais em evolução. E as consequências foram devastadoras. O medo da morte se tornou uma obsessão. As pessoas vivem aterrorizadas pelo fim, porque acreditam que é realmente o fim. O materialismo cresceu, porque se você só tem uma vida, é melhor aproveitar ao máximo. O niilismo se espalhou, porque se nada faz sentido eterno, por que se importar? Todas essas doenças espirituais da modernidade podem ser rastreadas até aquele momento, em 553, quando a reencarnação foi oficialmente removida do cristianismo ocidental. Mas aqui está a parte que vai te surpreender. A reencarnação nunca foi removida da Bíblia. Este é um dos maiores mal-entendidos sobre o assunto. Pessoas como a atriz Maite Proença popularizaram a ideia de que textos foram arrancados das Escrituras. Isso não é historicamente preciso. O que aconteceu foi diferente e, em certos aspectos, mais sutil e mais eficaz. A interpretação foi controlada. Veja bem, existem passagens bíblicas que podem ser lidas como referências à reencarnação. Em João, capítulo 9, os discípulos perguntam a Jesus sobre um homem cego de nascença. Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Pare e pense nessa pergunta profundamente. Como um homem poderia ter pecado antes de nascer cego de nascença? A única forma lógica dessa pergunta fazer sentido é se os discípulos acreditavam que a alma poderia ter existido antes do nascimento, que pecados de uma vida anterior poderiam causar consequências nesta vida. Em outras palavras, karma. Em outras palavras, reencarnação. Jesus não corrige a premissa da pergunta. Ele responde que nem este homem pecou, nem seus pais. Mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ele não diz. Que pergunta absurda! Como alguém poderia pecar antes de nascer? Ele aceita a premissa, implicitamente. Há outras passagens similares, quando Jesus pergunta aos discípulos quem o povo diz que ele é. As respostas incluem Elias, Jeremias ou um dos profetas. Como um homem vivo poderia ser um profeta morto há séculos? Só se as pessoas acreditassem que as almas retornam. E quando Jesus afirma que João Batista era Elias, se vocês quiserem aceitar, em Mateus, capítulo 11, ele está afirmando exatamente isso, que a alma de Elias retornou no corpo de João Batista. Isso é reencarnação. Está na Bíblia. Nunca foi removido. O que foi removido foi a permissão de interpretar dessa forma. Steiner explicou que após o Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, qualquer interpretação reencarnacionista dessas passagens foi sistematicamente desencorajada. Os padres eram treinados para oferecer explicações alternativas. Os fiéis eram ensinados a não questionar. E ao longo de séculos, a memória foi apagada. Não dos textos, mas das mentes. Gerações inteiras cresceram sem jamais considerar que essas passagens poderiam significar o que claramente parecem significar, mas a verdade tem uma forma de persistir, e essa persistência é uma das provas mais poderosas de sua autenticidade. No Oriente, o cristianismo ortodoxo sempre manteve uma relação mais complexa com esses conceitos. Há teólogos ortodoxos até hoje.
que defendem a apocatástase, a restauração de todas as almas, como uma posição teologicamente válida. A condenação de 553 nunca foi tão absolutamente aceita no Oriente quanto no Ocidente. Na tradição gnóstica, que a Igreja tentou suprimir, mas nunca conseguiu eliminar completamente, a reencarnação era ensinada abertamente. Os textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, revelaram que havia correntes cristãs primitivas que ensinavam a transmigração das almas como doutrina central. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, a Pistis Sophia, todos esses textos contêm referências claras à jornada da alma através de múltiplas existências. A Igreja chamou esses textos de heréticos, mas Rudolf Steiner nos ensinou a olhar além dos rótulos. Heresia vem do grego hairesis, que significa simplesmente escolha. Herético era quem escolhia uma interpretação diferente, não necessariamente errada, apenas diferente. E quando você olha para a história com olhos abertos, percebe algo interessante. Muitas vezes, o que foi chamado de heresia era simplesmente verdade, que ameaçava estruturas de poder. Os cátaros do sul da França acreditavam na reencarnação. Foram massacrados em cruzadas. Os bogomilos dos Balcãs mantinham doutrinas similares. Foram perseguidos até a extinção. Os templários foram acusados de crenças heréticas, que incluíam conceitos de transmigração da alma. Foram queimados nas fogueiras. Vê o padrão? Sempre que um grupo cristão mantinha viva a verdade da reencarnação, era sistematicamente destruído. Isso não é coincidência, é política. E na antroposofia de Rudolf Steiner, finalmente temos uma síntese que honra tanto a tradição cristã quanto a verdade espiritual da evolução da alma. Porque Rudolf Steiner não estava rejeitando o cristianismo. Ele estava restaurando o que foi perdido. O Cristo cósmico que Steiner descreve trabalha através de múltiplas encarnações. O karma não é punição, é pedagogia divina. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de aproximação da fonte. E essa verdade muda tudo. Muda como você vê a morte, muda como você vê o sofrimento, muda como você vê sua própria vida e as vidas ao seu redor. Se você está assistindo este vídeo, há uma razão. Sua alma está despertando para algo que ela sempre soube, mas que foi sistematicamente escondido. E agora vem a parte mais importante, porque saber a história não é suficiente. Você precisa entender o que isso significa para sua prática espiritual hoje. Steiner dedicou uma série inteira de palestras ao tema do karma e da reencarnação. Ele explicou em detalhes como funciona o processo de renascimento da alma, quais são as leis que governam esse processo e como podemos conscientemente trabalhar com essas leis para acelerar nossa evolução espiritual. E aqui está algo que vai mudar sua perspectiva. Steiner não ensinava a reencarnação como uma crença. Ele a ensinava como uma ciência. A ciência espiritual, ou antroposofia, é baseada em investigação direta do mundo espiritual. Não é fé, não é dogma, é observação metódica de realidades que existem além do mundo físico. Através de exercícios específicos de meditação e concentração, é possível desenvolver órgãos de percepção espiritual que permitem ver diretamente a jornada da alma através de múltiplas vidas. Rudolf Steiner fez isso e milhares de seus alunos também fizeram. A reencarnação não é algo em que você precisa acreditar. É algo que você pode verificar por si mesmo. Isso é revolucionário.
porque transforma uma questão de fé em uma questão de conhecimento. E é exatamente por isso que essa verdade foi suprimida. Não porque era falsa, mas porque era verificável. E verdade verificável é o maior inimigo de sistemas que dependem de controle através da ignorância. Vamos falar sobre como a reencarnação realmente funciona, segundo Rudolf Steiner. E isso vai ser diferente de tudo que você já ouviu sobre o assunto. A maioria das pessoas imagina a reencarnação como algo simples. Você morre, sua alma vai para algum lugar, e depois renasce em outro corpo, como trocar de roupa. Mas a realidade é infinitamente mais complexa e mais bela. Rudolf Steiner explicou que entre uma vida e outra, a alma passa por um processo elaborado de purificação e preparação. Não é apenas uma transição, é uma jornada completa em si mesma. Quando você morre, sua alma passa primeiro pelo que os antigos chamavam de purgatório, mas não é um lugar de punição, é um lugar de revisão. Você revive toda a sua vida anterior, mas de uma perspectiva completamente diferente. Você sente o que as outras pessoas sentiram por causa das suas ações. Se você causou dor a alguém, você sente essa dor. Se você trouxe alegria, sente essa alegria. É uma educação perfeita, porque não existe melhor professor do que a experiência direta. Depois dessa revisão, a alma ascende para esferas mais elevadas. Rudolf Steiner descreveu essas esferas como mundos espirituais cada vez mais puros, onde a alma trabalha com seres angelicais para preparar sua próxima encarnação. E aqui está algo que vai te surpreender. Você não é jogado aleatoriamente em sua próxima vida. Você a escolhe. Com a ajuda de guias espirituais, você examina o que precisa aprender, quais lições ficaram incompletas, quais relacionamentos precisam ser resolvidos. E então você escolhe as circunstâncias que vão proporcionar exatamente essas oportunidades. Sua família, seu país de nascimento, sua época histórica, seu corpo. Tudo isso é escolhido conscientemente antes do nascimento. Isso muda completamente como você vê sua vida atual. Aquela dificuldade que você enfrenta, você a escolheu, não como punição, mas como oportunidade de aprendizado. Aquele relacionamento difícil, provavelmente a karma de vidas anteriores sendo trabalhado, aquela vocação que você sente, mas não entende de onde vem, pode ser uma continuação de trabalho começado há séculos. Deixa eu te contar uma história que Rudolf Steiner compartilhou. Ele conheceu um jovem que, desde criança, tinha um medo inexplicável de fogo. Não era apenas cautela, era terror paralisante. Qualquer chama, qualquer faísca, provocava pânico. Os pais tentaram terapias, tentaram exposição gradual, tentaram de tudo. Nada funcionava. Então Rudolf Steiner, usando sua capacidade de percepção espiritual, investigou as vidas anteriores desse jovem e descobriu que em uma encarnação passada ele tinha morrido queimado em um incêndio. O trauma era tão profundo que tinha sido carregado para esta vida, mas o mais importante não era o trauma em si. Era o que o jovem precisava aprender com ele. Rudolf Steiner explicou que em vidas anteriores a essa morte traumática, esse indivíduo tinha sido imprudente com fogo, tinha causado incêndios por descuido, tinha ferido outros por negligência. O trauma desta vida era o karma dessas ações manifestando-se como medo, não como punição, como educação. E quando o jovem entendeu isso, algo mudou. O medo não desapareceu imediatamente, mas começou a se transformar. Ele passou a trabalhar voluntariamente com bombeiros, ajudou em prevenção de incêndios, transformou seu trauma em serviço. Esse é o caminho do karma consciente. Você não precisa ser vítima do seu passado. Você pode transformá-lo em propósito. Rudolf Steiner contou muitas histórias assim,
de pessoas que tinham doenças inexplicáveis que faziam sentido quando vistas através da lente de vidas anteriores, de relacionamentos tortuosos que eram, na verdade, resoluções de conflitos antigos, de talentos extraordinários que vinham de séculos de prática em outras vidas, e em cada caso, a compreensão era libertadora. Porque você não está aqui por acaso. Cada detalhe da sua vida tem um significado. Cada desafio é uma oportunidade. Cada encontro é um reencontro. Rudolf Steiner foi ainda mais específico. Ele explicou que existe um padrão nos ciclos de reencarnação. Geralmente, uma alma encarna alternadamente como homem e mulher, para desenvolver as qualidades de ambos os gêneros. Há também um ritmo temporal, com intervalos entre vidas que variam de acordo com o nível de evolução da alma. E há um propósito maior por trás de tudo isso. A reencarnação não é um ciclo sem fim, não é uma roda da qual precisamos escapar, como ensinam algumas tradições orientais. Para Rudolf Steiner, é uma espiral ascendente. Cada vida nos leva mais perto de nossa realização plena como seres espirituais. E no centro dessa espiral está o Cristo. Rudolf Steiner ensinava que o evento do Gólgota, a crucificação e ressurreição de Cristo, foi o ponto de virada da evolução humana. Antes do Cristo, a reencarnação seguia um padrão mais mecânico. Após o Cristo, ela se tornou um processo de transformação consciente. O Cristo trouxe a possibilidade de liberdade no karma. Isso significa que você não está preso a repetir os mesmos padrões indefinidamente. Através da conexão consciente com o Cristo cósmico, você pode transformar seu karma, acelerar sua evolução, despertar para dimensões da sua alma que, de outra forma, levariam muitas vidas para serem alcançadas. E é por isso que a Igreja removeu a reencarnação. Porque a combinação de reencarnação com a consciência do Cristo cria seres humanos livres, seres que não precisam de intermediários, seres que podem trabalhar diretamente com o mundo espiritual. Seres que não podem ser controlados pelo medo. Isso era inaceitável para as estruturas de poder da época, e ainda é inaceitável para muitas estruturas de poder hoje. Mas a verdade está emergindo novamente, e você faz parte desse despertar. Agora, deixa eu te dar algo prático, porque Rudolf Steiner nunca era apenas teórico. Ele sempre oferecia métodos. Existe um exercício simples que pode começar a despertar em você a memória de vidas anteriores. Não é dramático. Não produz visões cinematográficas de vidas passadas, mas com prática consistente, começa a abrir a percepção. Todas as noites, antes de dormir, faça uma revisão do seu dia, mas faça de trás para frente. Comece com o momento presente e vá retrocedendo até o momento em que acordou. Reviva cada cena, cada conversa, cada emoção. Mas faça isso como um observador, sem julgamento, apenas observando. Esse exercício fortalece o que Rudolf Steiner chamava de corpo etérico. E o corpo etérico é a parte de você que carrega as memórias de todas as suas vidas anteriores. Com meses de prática, você pode começar a ter sonhos que parecem memórias, intuições sobre lugares e épocas que parecem estranhamente familiares, conexões com pessoas que parecem inexplicavelmente profundas, desde o primeiro encontro. Esses são os primeiros sinais de que a memória kármica está despertando. Mas há algo mais importante do que lembrar vidas passadas. É entender o propósito desta vida. E Rudolf Steiner ofereceu um mapa para essa compreensão, através do que ele chamava de setênios. A vida humana, segundo Rudolf Steiner, se desenvolve em ciclos de 7 anos. Cada setênio traz desafios específicos, oportunidades específicas e tarefas kármicas específicas. Dos 0 aos 7 anos.
A criança está completando a formação do seu corpo físico. Tudo o que acontece nessa fase tem raízes em vidas anteriores e formará a base para esta vida. Dos 7 aos 14, o corpo etérico está sendo trabalhado, a memória se desenvolve, os hábitos se formam, a relação com o mundo se estabelece. Dos 14 aos 21, é o corpo astral que está em formação. As emoções se intensificam. A busca por identidade começa. Os primeiros vislumbres da missão de vida aparecem. E aos 21 anos, o eu finalmente assume o controle. A pessoa se torna verdadeiramente responsável pelo seu próprio destino kármico. Mas não para por aí. Dos 21 aos 28, você trabalha com o karma herdado da juventude. Dos 28 aos 35, você começa a criar karma conscientemente. Dos 35 aos 42, você enfrenta a crise do meio da vida, onde o karma do passado e o potencial do futuro se encontram. E assim continua, setênio após setênio, cada um trazendo suas próprias lições e oportunidades. Quando você entende esse mapa, você para de se sentir perdido. Você percebe que há um ritmo na vida, uma lógica nas dificuldades, um propósito nas crises. Aquela crise que você enfrentou aos 35 anos não foi aleatória. Era parte do seu caminho evolutivo. Aquela transformação que você sentiu aos 42 não foi por acaso. Era seu karma pedindo atenção. E o que vem pela frente não é mistério. É continuação de uma jornada que você escolheu antes de nascer. Isso não significa que tudo está predeterminado. O karma não é destino fixo, é tendência. Você pode trabalhar com ele, transformá-lo, transcendê-lo, e quanto mais conscientemente você vive, mais liberdade você ganha dentro do seu karma. Rudolf Steiner ensinava que cada encarnação tem uma missão, algo específico que sua alma veio fazer, um aprendizado particular, uma contribuição única ao mundo. E a melhor forma de descobrir essa missão não é olhar para trás, para vidas anteriores, é olhar para frente, para o que te chama, para o que te move, para o que parece urgente e importante, de uma forma que você não consegue explicar racionalmente. Sua missão já está falando com você. A questão é se você está ouvindo, se você está assistindo este vídeo até aqui. Sua alma está te dizendo algo. Não ignore essa mensagem. A reencarnação não é uma curiosidade intelectual. É a estrutura fundamental da sua existência. Entendê-la muda como você vive cada momento desta vida. Se você sabe que vai voltar, você para de desperdiçar tempo com trivialidades. Você entende que cada ação tem consequências que se estendem além desta vida. Você trata as outras pessoas de forma diferente, sabendo que vocês provavelmente já se encontraram antes e se encontrarão novamente. E você para de ter medo, medo da morte, medo do fracasso, medo de não ser suficiente, porque você entende que tem tempo, que a evolução é um processo, que erros são lições, não condenações, que o amor de Deus é tão vasto, que inclui todas as suas vidas, passadas e futuras. Isso é liberdade. É a liberdade que a Igreja tentou nos tirar em 553. Mas a verdade não pode ser destruída para sempre. Ela apenas espera o momento certo para ressurgir. E esse momento é agora. Você está pronto. Acabamos de passar juntos por uma jornada que poucos têm coragem de fazer. Você viu como uma verdade central do cristianismo primitivo foi sistematicamente suprimida por razões políticas. Você entendeu por que os poderes da época precisavam remover a reencarnação da consciência ocidental. E você vislumbrou o que essa verdade significa para a sua vida hoje. Se esse conhecimento ressoou com sua alma, se você sentiu que algo dentro de você estava esperando por essas palavras há muito tempo,
considere apoiar este trabalho através do Super Thanks ali embaixo. Não é sobre dinheiro. É sobre você declarar que essa verdade precisa continuar sendo revelada, que você faz parte de um movimento de despertar, que você não aceita mais que a verdade seja escondida. Cada vez que alguém apoia este canal, estamos financiando a continuação de um trabalho que começou há mais de 100 anos, quando Rudolf Steiner teve a coragem de revelar o que tinha sido suprimido. Você não é só um espectador. Você é um guardião dessa verdade. A pergunta que fica para você é simples, mas profunda. Se você soubesse com certeza que sua alma já viveu antes e viverá novamente, o que mudaria na forma como você vive hoje? Escreva nos comentários. Me conta qual seria a primeira coisa que você faria diferente. As respostas a essa pergunta revelam muito sobre onde cada um de nós está em nossa jornada. E lembra que não existe resposta errada, só existe honestidade. Sua alma já sabe a verdade. Ela só está esperando que você tenha coragem de admitir. A reencarnação no cristianismo primitivo não é história antiga, é a sua história. É a história da sua alma sendo lembrada, depois de séculos de esquecimento. Bem-vindo de volta a você mesmo. O cristianismo primitivo sabia disso. Os primeiros seguidores de Cristo entendiam que a alma é eterna, que cada vida é uma oportunidade, que o amor divino é grande demais para condenar qualquer alma para sempre. E agora você também sabe. Use esse conhecimento com sabedoria, não como uma fuga da realidade, não como uma desculpa para a inação, mas como a base, o alicerce para uma vida vivida com mais propósito, com mais coragem, com mais amor verdadeiro. Porque acredite, você vai voltar, e tudo que você faz hoje, cada ação, cada escolha, reverbera, ecoa através de todas as suas vidas futuras. Todas elas. Portanto, escolha com sabedoria, reflita sobre suas decisões, pois elas moldarão o seu amanhã e os seus incontáveis amanhãs. O legado que você constrói hoje será a herança que você carregará consigo eternamente. Então, pense bem, viva bem, ame intensamente e construa um futuro radiante para você e para todos aqueles que virão depois. Afinal, a jornada é longa e a eternidade aguarda.